Nessas mesas, levanta a mão. Quem está com o pitch preparado? Uma pessoa. Não está falando comigo, né? Está com a mão levantada só. Ninguém sabe o que vai falar ainda. Mais ou menos. Mais ou menos? Ninguém mais ou menos? Mais ou menos aqui também. Ótimo. Gente, se vocês tivessem que se apresentar em 90 segundos, você que conhece você mesmo mais do que ninguém, você estaria pronto? Não? A cara dela de prefiro não responder. Por aqui. Pronto? 90 segundos? Tem certeza? Eu quero os Oswaldinho se apresentando. Quem mais acha que consegue falar sobre si mesmo em 90 segundos? Gente, vocês estão muito desanimados. Vocês sabem que a vida de vocês, a partir do momento em que vocês entram num hackathon, é contar quem vocês são e o que vocês estão fazendo em 90 segundos? Tipo, a vida é sobre isso, entendeu? A vida é sobre ninguém todo mundo sendo tempo irmão. É isso, ela está usando um papel, gente. Ela está trazendo para o momento presente. Enquanto vocês estão aí perdendo entre 2, 3 coisas, entendeu? Distraídos. Gente, eu vou me apresentar, então, em um pouco menos do que 90 segundos. Quando a gente começa a pensar no que a gente quer falar sobre a gente mesmo, a gente não sabe nem por onde começar, às vezes. A gente fica, será que eu falo que eu jogo bola? Ou que eu nem jogo bola tão bem assim, mas que eu gosto muito? Ou que eu falo de toda a minha experiência profissional toda de uma vez? Em que eu começo a contar que, nossa, eu trabalhei nas grandes startups do Brasil, na 99, no iFood, na Uber, que eu sei tudo de Business Analytics, que eu gerenciei times, que hoje eu transformo a cultura analítica, ou que hoje mesmo, eu gostaria de estar aqui para influenciar vocês a conseguir encontrar o problema de verdade que vocês têm que resolver. Porque, para mim, a parte mais legal do meu trabalho é conseguir conhecer pessoas diferentes a todos os momentos e ver quantos problemas legais tem para ser resolvidos. E vocês? Vocês sabem contar a sua história? Eu vejo que hoje o desafio que a gente precisa resolver quando a gente está falando sobre isso é justamente como é que a gente simplifica tudo aquilo que a gente quer gastar muito tempo falando. Então, eu sentei ontem com 2 ou 3 grupos perguntando um pouco o que vocês estavam resolvendo no hackathon. E aí era, olha, senta aqui, vê meu diagrama, a gente está fazendo essa lógica e depois a gente vai construir isso, aí a gente vai passar para tal passo. Aí você sabe um pouco sobre algoritmos? Aí eu, tipo, consegue ser um pouco mais rápido? Porque é mais ou menos isso que acontece com a gente. E isso não é de hoje. Em geral, para cativar o tempo das pessoas e a gente conseguir simplificar o nosso discurso, a gente precisa de mais tempo. Porque é muito fácil ser prolixo. É muito fácil a gente tentar contar todos os detalhes e todos os meandros daquilo que a gente vive. Porque a gente não sabe o que é relevante para outra pessoa. Então, Winston Churchill, muitos e muitos anos atrás, ele já disse: se eu quisesse preparar um discurso de 15 minutos, eu preciso de 1 semana. Agora, se eu precisar de um discurso de 30 minutos, eu preciso de menos tempo. Se eu precisar de um discurso de 1 hora, eu estou pronto agora. É só subir no palco e fazer. Né? Todo mundo aqui consegue. Se eu tiver 1 hora inteira, eu consigo explicar todo o meu negócio com detalhes e ainda falar qual é o exemplo que eu quero contar. A mesma coisa sobre a nossa vida. Só que quando alguém chega para você e fala: prazer. Muito prazer. Viu? Ela aqui, a Graziella, vai ter que contar a vida dela em 90 segundos. Não vou fazer isso com ela porque ela já está me olhando com cara de ódio. Mas, mais ou menos, quando isso acontece, você não sabe o que falar. Você não vai falar: oi, meu nome é Piva, eu jogo bola. Pelo menos não aqui, né? Eu vou falar: oi, eu trabalho com cultura analítica. E aí o pessoal: ah, que legal, o que é cultura analítica? E assim por diante. Então, você precisa achar justamente aquilo que move a pessoa que está do outro lado. Porque entrevistas são intimidadoras. E quando eu digo intimidadoras, é porque você chega lá e você não sabe nada e absolutamente nada sobre a pessoa que está do outro lado. Então, em geral, você chega assim, a pessoa já está me olhando. Você tem que chegar e sentar assim, ó, de frente com alguém que você nunca viu, e a pessoa vai falar assim: meu Deus do céu. Então, a minha vida foi sobre... E aí, em 90 segundos, ela já sabe justamente se ela quer te contratar ou não.
E todo o resto do tempo, ela vai passar observando sinais de que sim ou de que não. Tá? E sabe qual que é a parte mais interessante? No meu primeiro emprego que eu tive que contratar alguém, eu fazia justamente isso. Eu gastava, entre aspas, 90 segundos, eu tinha 2 perguntas balizadoras, 2. E aí, se qualquer uma das 2 a resposta estivesse errada, e, gente, a primeira pergunta era, o que você sabe sobre essa empresa? Que basicamente é, se você vai fazer uma entrevista e você não sabe nada sobre a empresa, nem faz a entrevista. Gente, está tudo na internet hoje. É gastar 30 segundos para olhar um negócio, pelo menos. E aí eu chegava, se a pessoa falava, eu não sei o que vocês fazem, eu falava, muito obrigado pelo seu tempo, para ninguém aqui mais gastar pedaço do seu dia, volta para casa, estuda e nunca mais faz isso na sua vida. Juro por Deus. Aí o pessoal olha com uma cara de chocado. Mas, gente, eu ia gastar mais 30 minutos do meu dia para depois falar a mesma coisa no final. Entendeu? Não vou dar nem a oportunidade dessa pessoa treinar. O choque transforma num grande aprendizado, porque aprender, como eu disse ontem para quem estava aqui, é desconfortável. Tá? Então, dito isso, minha primeira dica para vocês, quando a gente está pensando sobre um pitch, sobre uma comunicação, sobre um negócio, é justamente qual é a sua audiência. Então, a gente tem aqui, eu tenho uma audiência cativa, gente, aqui, que é o Oswaldinho, a Grazi e o Yuri, que é isso, ó. Qualquer coisa que eu falar, eles vão falar, Piva, foi ótimo, sensacional, a gente te ama. Agora, ontem, eu tive que passar aqui com o pessoal e falar, gente, o que vocês estão fazendo mesmo? E aí as pessoas ficam me olhando assim, eu estou trabalhando com segurança da mulher. Tá bom, pode ir embora, obrigada, beijos. E aí, como é que eu faço para cativar essa pessoa? Eu preciso descobrir o que ela se importa. Então, eu preciso saber, hoje, todo mundo que está aqui se importa com o hackathon, entendeu? Todo mundo levantou a mão. Então, qualquer coisa que eu estiver dizendo aqui que não seja a ver com o hackathon de vocês, é praticamente, não vou dizer inútil, mas irrelevante no momento de hoje. Tá? Aí, além disso, o que eu preciso pensar? Qual que é a vantagem de vocês me assistirem? O que vocês vão aprender no final aqui? Para que vocês acham que vocês vão usar isso aqui? Alguém tem uma ideia? Ele tem uma ideia. Qual que é a sua ideia que eu vou traduzir aqui? Então, tá. O que ele entendeu do que eu apresentei até agora é que prestar atenção em mim agora justamente vai trazer o benefício de você conseguir se comunicar de forma mais rápida sobre a sua intenção daquele momento. Então, não só vou dizer quem eu sou, mas vai ser relevante para o momento atual. Então, gente, eu vim aqui trazer assim 3 dicas, tá? E essas 3 dicas vão ser aplicáveis e eu vou trazer um agente, um chat do ChatGPT, para vocês poderem conseguir traduzir isso a qualquer momento do seu dia e a qualquer momento da sua vida. Porque a gente não faz nada para o momento, né? A gente faz para sempre. Só que eu sempre muda. Não contem para ninguém. Então, eu preciso sempre estar muito ciente quando eu estou construindo o meu discurso para quem quer esse discurso. Porque o discurso para a minha audiência fiel é um. O discurso para alguém que está anotando me dá um pouco mais de medo, porque ela vai estar anotando, entendeu? O discurso para uma câmera que eu não sei quem está do outro lado é pior ainda. Então, é um pouco disso que você tem que se preocupar. Eu sei do perfil da população, conversei com vocês ontem, e estou aqui, inclusive mudei minha palestra hoje, para poder ser mais fiel e aderente àquilo que a gente conversou ontem. Tá? Só que uma das coisas que a gente não pode esquecer, apesar da gente ser muito humano, a gente também precisa ser muito analítico no mundo de hoje. Porque a gente está num mundo inundado por dados. Então, é celular, é computador, é a galera no fone, todos esses barulhos aqui em volta, que exige assim, um esforço enorme de concentração para quem está no palco, para quem está do outro lado. E aí eu tenho que discutir ainda com as pessoas ali, conversando ali, sem a menor consciência de que tem uma palestra acontecendo. É legal, né? Pessoal muito louco. E aí, o que acontece quando a gente está fazendo isso? Eu preciso trazer dados e informações daquilo que eu estou fazendo. E como é que eu trago dados e informações daquilo que eu estou fazendo se, Piva, minha carreira está começando? Eu nem sequer me formei na faculdade. Como é que eu vou dizer para alguém que eu sou boa em algo? Gente, sempre existe uma informação para sustentar todo e qualquer argumento. Se tem uma coisa que a gente cria hoje, é informação.
E aí, informações mentirosas? Às vezes. Mas a gente vai tentar fazer o melhor para achar informações que validem os nossos dados de verdade. Como é que eu digo isso? Quando a gente está pensando nos dados, eles não contam histórias. Eu sou tipo assim, muita gente pega um monte de dado e fala, vou jogar nesse modelo. E fica esperando ver se o modelo diz alguma coisa. Aí o modelo diz, estatisticamente insignificante. Aí você fala, vou pôr de novo, ele não entendeu. Estatisticamente insignificante. Então, quem cria as histórias por trás dos dados somos nós. A gente que sustenta e junta esses dados nas nossas histórias. Porque eu preciso criar hipóteses por trás do que eu estou fazendo. Vamos ver se vocês estudaram. Quantas mulheres estão sofrendo com segurança pública? 75%. 75% das mulheres estão sofrendo com segurança pública. O que mais você sabe? Que a maior parte delas tem esses desafios dentro dos mecanismos de transporte público. Viu? Então, agora a gente tem dados para resolver o problema dentro de um contexto do hackathon. Apesar de eu achar essas informações importantes em qualquer momento, quando eu falo muitas mulheres sofrem com problema de segurança pública, é muito diferente de 75% das mulheres sofrem com segurança pública. 3 a cada 4 mulheres. Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5. Pelo menos uma de nós tem. Uma e um pedacinho de uma, tipo um braço. Fazer uma piada completamente errada. Então, além disso, eu até me perdi na minha piada ruim. Então, o primeiro ponto foi audiência. O segundo ponto, traga dados. O terceiro ponto, toda a história é única. Então, não é porque eu estudei pedagogia que toda e qualquer pessoa que estudou pedagogia vai ter exatamente a mesma história que eu. Não é porque eu fiz engenharia, que Yuri fez engenharia também, que ele tem a mesma história que eu. Tanto porque ele é geração Z, eu não. Eu sou mais velha. Então, é muito importante a gente contar as nossas histórias do jeito que ela transforma a gente numa pessoa única. Porque a gente tem sempre alguma especialidade, alguma unicidade que traz valor para qualquer outro ambiente. Sabe aquele negócio que sempre dizem, quando você vai lá numa aula que você falou que foi muito chata? Porque todo mundo já passou por uma aula muito chata. E aí vem a sua mãe e fala assim, sempre dá para aprender alguma coisa. É verdade. Tá? A primeira coisa que dá para você aprender é o que não fazer. Mas a segunda coisa que dá para aprender é o que daquela experiência, daquela pessoa, que é exatamente único, tá? Que você não pode oferecer. Então, entender as suas limitações, os seus poderes e as suas fortalezas é um jeito de você simplesmente conseguir traduzir quem você é para o mundo. E é isso que a gente quer fazer aqui hoje. Tá? Então, quando eu falo um pouco de quem somos, o que a gente precisa fazer, por que você decidiu estar no hackathon nesta Campus Party? Você sabe me responder? Não faço a menor ideia. E você? Sabe? Porque eu sentei na frente dele, coitado. Ele foi sair dali e ficou desconfortável. Você sabe responder por que você está aqui hoje? Sabe responder assim? Você sabe responder? Ótimo. Gente, eu tenho certeza que se vocês gastarem uns minutos, vocês sabem responder. Eu queria ter vindo ver o Peter Jordan. Pode ser só esse o motivo, entendeu? Pode se ver... Como é que é o nome do cara? Eu queria ter vindo ver o Guanabara, entendeu? No fundo, o hackathon foi só um colateral aqui, entendeu? Por que eu queria ver o Guanabara? Porque eu gosto do conteúdo dele. Por que eu gosto do conteúdo dele? E assim por diante vocês vão encontrar motivações das coisas que vocês estão fazendo e nessas motivações que justificam serem quem você é. Tipo, por que eu, Piva, estou aqui hoje? Primeiro, adoro um palco. Segundo, eu gosto muito de poder ajudar pessoas, né? Eu não diria nem ajudar, né? Mas eu gosto muito de ver jovens, tanto que eu sou professora de universidade, e poder ser aquela pessoa que conseguiu ver potencial em si, no outro. Porque os professores que falaram para mim, você consegue, foram os professores que mudaram a minha vida. Então, se de alguma forma eu puder ensinar alguma coisa que te faça mudar a sua vida, nem que por um momento, para mim já valeu ter vindo aqui.
Então, eu acho que é por isso, entendeu? Esse é o grande motivador de eu explicar quem eu sou. Nossas escolhas são mais importantes para dizer quem a gente é do que aquilo que a gente diz. E vocês já escolheram muita coisa para estar aqui hoje. Inclusive, o ChatGPT. Quem usou o ChatGPT hoje? Hoje. Algumas pessoas não. Hoje. Beleza, gente. Quem usou Gemini ou Claude hoje? Algum outro? O pessoal de outro time ali. Quem usou qualquer um desses outros hoje? Algum desses outros. Aí, gente, podem começar a conhecer mais ferramentas, tá? Porque eu poderia fazer isso infinitas vezes, com infinitas ferramentas, mas eu fiquei com preguiça de achar o logo de todas elas, e aí eu achei isso o suficiente. O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai usar a inteligência artificial, já que vocês não podem ter a Piva para vocês a todos os momentos, ajudando vocês a criarem. O que foi? Eles podem, mas eles são minha plateia VIP. Vocês vão ter um ChatGPT que eu passei muito tempo treinando, inclusive minha plateia VIP aqui treinou eles comigo, entendeu? Fizeram todo o experimento, para a gente poder criar justamente essa história única, que é focada na sua audiência, que é focada em dados. Então, eu quero ver se vocês descobrem os dados da sua vida e num jeito de transformar isso numa história única. Tá? Então, relembrando, conheça a sua audiência. 2, seja específico. Quando as empresas usam dados, quando uma pessoa usa dados, então, se eu contar a mesma história que o Yuri, falando que a gente foi, sei lá, não vou, daqui a pouco eu vou dar exemplo, depois, né? É isso. Guarda para daqui a pouco, gente. Então, seja específico, use dados. E 3, conte a sua história, seja autêntico. Muita gente procura template na internet. Como construir o meu LinkedIn? Não é assim que funciona. A gente consegue ter um padrão de LinkedIn lá, tudo igual, que a gente transforma tudo em um monte de gente sem alma, sabe? Sem vontade de viver. Você lê aquele LinkedIn e fala... O que eu quero hoje é que vocês encontrem em vocês mesmos aquilo que outra pessoa fala, nossa, cara, que legal. Então, eu vou até mostrar, entre aspas, o código para vocês. Então, quais são os prompts que eu utilizei para vocês poderem pensar e refletir a respeito disso. Não precisa tirar foto, que vocês vão ter acesso ao ChatGPT. Vocês vão fazer tudo daqui a pouco, mas pode tirar foto se quiser. Fica à vontade. Estou dizendo que, né, vai estar lá. O que a gente quer saber, né? Eu estou usando um exemplo de quem acabou de começar a vida, tá? Então, o que eu estudei? No meu caso, sou pedagoga de formação, tá? Que atitude que me empolga? Que projeto que significa muito para mim? O que eu gostaria de fazer profissionalmente? Vocês sabem responder essas 4 perguntas? Eu poderia falar, gente, eu gosto de jogar bola. E ainda assim eu consigo fazer um discurso como eu gosto de jogar bola. Tá? Não foi meu exemplo, mas eu conseguiria fazer. O que eu quero fazer profissionalmente? Eu quero muito ensinar os outros. Eu posso ensinar os outros dentro de uma empresa. Eu não preciso ensinar os outros no palco. Eu não preciso ensinar os outros como professora. Ser um líder é ser um bom professor. Ou melhor, ser um bom líder é ser um bom professor. Tá? Porque o melhor que um líder pode fazer é ensinar o seu time a trabalhar sozinho, de forma autônoma, acreditando em si mesmo. Isso é o que um líder pode fazer. Então, a gente traz esse exemplo de prompt. E aí, o que o ChatGPT me traz? É muito maravilhoso. Com essa resposta que está aí, tá? Ele coloca que eu sou formada em pedagogia. E eu passei por muitas transformações na minha vida. Porque eu participei de projetos voluntários quando eu estava com 18 anos, num teto para o meu país. E um teto para o meu país transforma a vida de muita gente. E nesse momento que eu entendi que eu queria impactar os outros. E quando que você entende que você tem essa motivação de impactar os outros, você consegue ver as oportunidades de formação. E assim eu entendo como eu, estando aqui nessa empresa agora, poderia ajudar vocês também. Vocês conseguem ver que um prompt do ChatGPT, ele consegue transformar a minha história de vida, que tenho 18 anos, acabei de entrar em pedagogia, mas fui fazer um teto para o meu país em uma história comovente? Para mim, comovente é uma palavra do ChatGPT, eu não consigo mais usar ela. Agora, toda vez que eu falo em voz alta, eu penso, nossa, o ChatGPT está dentro de mim.
Então, só que aí você fala, Piva, mas você disse para a gente usar dados. Cadê os dados nessa história? Os dados nessa história, eles podem estar em qualquer vertical que você queira. Tá? Eu vou roubar e depois eu volto aqui. Tarará. Então, quando eu falo dos dados, que dados que eu tenho com pedagogia e um teto para o meu país? Eu vou falar, gente, construir uma casa. Você fala, tá, legal. É isso que as pessoas fazem quando elas vão no teto para o meu país. Elas constroem casas. Mas agora, se eu falo, um teto para o meu país, que já impactou mais de 78 mil famílias. Eu estou trazendo um dado que não é meu, mas que mostra o tamanho do impacto da iniciativa que eu escolhi participar. E só isso já dá muito mais relevância para o meu discurso do que se eu usar impactei um monte de gente. Gente, quantificar aquilo que você está fazendo traz relevância e sustenta a sua história. Dito isso, vou voltar para trás. Quais são elementos que você pode usar? No agente que eu vou dar para vocês, ele não vai ter todas essas coisas. Mas se vocês quiserem fortalecer o seu discurso, a sua história, vocês podem sempre usar mais coisa. Como vocês podem falar, nossa, eu tenho altas habilidades interpessoais. Eu sou ótima em mediar conflitos. Essa moça aqui, ela fica no meio de cada linha cruzada, é advogada, né? A advogada sabe muito se resolver nessas coisas. Então, eu posso criar conexão entre áreas de interesse. O Yuri, que é engenheiro, ele consegue criar músicas com IA, porque ele tem muita sensibilidade para música, porque ele gosta, estuda e já fez sobre isso. Só que se ele falasse para a mãe dele, 10 anos atrás, mãe, quero ser músico, a mãe dele ia falar, se põe no seu lugar, moleque, vai estudar engenharia, que foi o que ele fez. Então, a gente pode trazer essas habilidades de outras formas nesse mesmo texto e conectar com o propósito que a gente gostaria agora. Então, a gente pode falar de momentos de transformação. Por exemplo, eu gosto de falar, eu fiz 4 anos de engenharia elétrica e desisti. Aí vocês perguntam, mas 4 anos, Piva? Faltava 1 ano só. Não, faltava vários, mas eram 4 anos lá. O que aconteceu? Eu posso usar um momento de transformação. Sofri um acidente de carro e percebi que queria fazer outras coisas. Cara, contar essa história traz um peso assim, ó. Eu recebi uma cara assim, ó. Então é muito. Você consegue saber as coisas que você consegue trazer da sua história que naquele momento podem ou não ser relevantes. Podem ou não trazer o peso que você precisa para aquilo que você está contando. E mais uma vez, quando a gente está usando toda e qualquer inteligência artificial, a gente precisa fazer e fazer de novo. Porque a gente precisa que esse prompt, ele nunca está certo. Ontem eu perguntei para vocês, né, quem estava aqui, eu vou perguntar de novo. O ChatGPT disse para você hoje que você está, ou qualquer outra inteligência artificial, que você estava errado? Você nunca está errado no ChatGPT. Por isso que todo mundo gosta tanto de usar o ChatGPT. Tipo assim, então, por que você tem que fazer de novo? Porque você mesmo tem que ser seu próprio crítico de que aquilo não está bom o suficiente. Porque o ChatGPT foi desenhado para concordar contigo. Você tem razão, deixe-me fazer de novo. Ele fala ainda com um tom assim que me dá vontade de dar um chute nele, assim, ó. Pelo amor de Deus. Eu tentei, inclusive, usar uma linguagem mais normal hoje. Parte do teste do meu agente foi do tipo, vamos tentar usar tal vocabulário. Eu escrevi uma lista de palavras, juro, foi um esforço. É verdade, ele ficou testando o texto umas 15 vezes para mim, coitado. Então, gente, agora a gente vai para a parte do exercício. Qual a sua história? Eu gostaria que vocês usassem esse QR Code, quem quiser ver com o celular. Quem quiser colocar no computador, você pode usar esse link aqui embaixo, que é bit.ly com y/história-90, porque a história é em 90 segundos, ele vai preparar um texto que você consegue falar em 90 segundos, e depois eu vou ficar aqui para tirar dúvidas, conversar com vocês, contar umas piadas e tal, que é a minha grande habilidade. E depois eu gostaria que tivesse uns voluntários. Então, eu vou deixar 15 minutos e depois a gente vai pegar uns voluntários de livre e espontânea pressão. É isso, gente. Alguém teve... Todo mundo conseguiu abrir? Todo mundo que tentou conseguiu abrir?
Alguém me dá um ok que deu certo, por favor? Deu certo? Deu certo? Deu certo? Show. Então, gente, estou por aqui. E eu quero ouvir as histórias de vocês.